Fala, meu aluno, consegue satisfação em ter você aqui comigo na nossa primeira aula. Aula de Direito Penal, aula 01, focada no concurso da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. E sem mais delongas, mas com muita alegria, seguimos a aula aqui, porque se você comprou esse curso, certamente você conseguirá. Consegue concurso, está com você até o fim, segue a vinheta. Pessoal, grande satisfação estar com vocês. Obrigado pela presença de cada um e a gente começa nosso processo, nosso projeto de 75 dias para 75% de aproveitamento na prova. Isso daqui é muito compromisso, foco, atenção e principalmente aprendendo aquilo que realmente vai cair na prova, que realmente foi pensado, totalmente focado na banca. Pessoal, sem mais delongas, para a tela. Direito Penal consegue concursos 2026. Trouxe aqui uma lâmina, um slide mostrando um pouco sobre mim, professor Jefferson Giacomuzzi, não tão relevante quanto o edital do concurso que segue abaixo. A gente vai estar trabalhando aqui parte geral de direito penal, que é do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal, e parte especial. E também legislações extravagantes, quais sejam as a seguir, que compõem não só um aspecto de direito penal, mas também um aspecto de direito processual penal. Sem problemas. Tudo entendido? A gente segue a partir disso. Pessoal, antes de que a gente venha realmente tá estudando direito penal, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais. E a partir disso, nessa nossa primeira aula, aula 1 da aplicação penal, que está aqui no nosso edital, é importante que nós tenhamos dois círculos. Nesses círculos, nós encontraremos o direito público e o direito privado. Direito privado, por exemplo, direito civil, relação de particular com particular. Direito público, exemplo, direito tributário, mas especialmente o direito penal, que será trabalhado a partir de agora. Características do direito público, a gente tem a figura do Estado intervindo na vida do particular. E no caso do direito penal, isso é muito mais sensível e acentuado, importante no sentido de que o Estado detém o que nós chamamos de jus puniendi, o poder de punir. A partir do qual ele tem o poder de, por exemplo, privar alguém de sua liberdade. Certo? Certo. Pessoal, aqui é muito importante nós enxergarmos desde já o direito penal como um ramo do direito público excepcional. Se o Estado tem muito poder, na medida que ele pode fazer com que o indivíduo fique restrito em relação à sua liberdade, ele também tem grandes responsabilidades. Valeu, tio Ben. E fato é que nós, quando falamos de direito penal, precisamos enxergar esse direito penal como um ramo subsidiário do direito. Ou seja, só aplicaremos o direito penal quando os outros ramos do direito não sejam suficientes. Tentamos de outras formas, direito administrativo, direito civil, e só chegamos ao direito penal para uma situação de ineficiência desses outros ramos, para tutelar um bem jurídico relevante. Sobre a subsidiariedade, nós temos que é um princípio. E sobre a relevância desse bem que vem a ser tutelado pelo direito penal, nós temos outro, que se chama fragmentariedade. Esses dois princípios compõem o que nós chamamos de intervenção mínima do direito penal. Um princípio que se divide nesses dois. Subsidiariedade, direito penal só quando não der certo um outro ramo do direito, e fragmentariedade. Vai tutelar, proteger bens jurídicos relevantes. A exemplo da vida, a exemplo do patrimônio, por isso que existe um crime de roubo para inibir, para punir a conduta daquele que vem se imiscuir no patrimônio alheio, um bem jurídico relevante ou patrimônio, ou aquele que vem atentar contra a vida de um terceiro, ou até mesmo
contra a sua, por exemplo, ou melhor, um aborto, situações que a gente vai ter ali uma afetação do direito à vida, a gente tem o direito penal para proteger, tutelar esse bem jurídico relevante. Estão entendendo? Mas isso são só considerações iniciais para a gente seguir no artigo 1º do Código Penal, que traz o princípio da legalidade. Artigo 1º, que é um espelhamento perfeito do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, diz que não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia cominação legal. Quer dizer que, para que nós tenhamos um crime, é necessário que antes desse fato ser considerado crime, e nós o chamemos de crime, exista uma lei que diga que aquele comportamento é considerado crime. Certo? Certo. Isso anteriormente. O princípio da legalidade, ele se desdobra, pessoal, em princípio da reserva legal e princípio da taxatividade. Reserva legal, a gente já vai aprofundar um pouquinho, mas ela diz que somente lei em sentido estrito pode tratar da matéria penal. Taxatividade diz que a lei penal deve ser clara, precisa, evitando termos vagos. E o princípio da anterioridade, que não está aqui, pelo menos nesse slide expressamente, ele vem dessa palavra, anterioridade. Quer dizer, não basta que haja uma lei prevendo o crime. É importante que essa lei exista antes do fato, para que esse fato venha a ser considerado crime, seja anterior. Princípio da anterioridade, que, juntamente com reserva legal e taxatividade, é decorrente do princípio da legalidade. Artigo 1º, Código Penal, espelhamento perfeito do artigo 5º, inciso XXX, enfim, 39 da Constituição Federal, a gente tem o quê? A primeira questão Fundatec. E aqui, como eu disse, por ser uma previsão constitucional que reflete no direito penal, como verdadeiro entrave ao jus puniendi, o Estado pode punir alguém que cometeu um crime, mas antes ele tem que elaborar, aprovar, por meio de uma reserva legal, uma lei complementar ou ordinária, uma definição de que aquele fato, aquele comportamento é crime. Então, um entrave para o jus puniendi, o poder de punir do Estado, aquela mão pesada do Estado que pode vir privar a liberdade de alguém. Mas, pessoal, isso tudo reflete da Constituição Federal e nessa questão da Fundatec 2026, nós temos o quê? Considerando os direitos e garantias fundamentais previstos na CF, assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a D, gabarito da questão, mas eu a trouxe, a questão, justamente para mostrar para vocês a assertiva A, que é também a cópia presente no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Princípio da legalidade, princípio da reserva legal, princípio da taxatividade também e princípio da anterioridade. Considerações iniciais feitas, já estamos avançando na aplicação da lei penal. Como? Uma explicação breve aqui, uma aplicação penal no tempo. Isso vai ser visto a partir de agora, mas antes, um aprofundamento em reserva legal. Somente leis ordinárias, complementares, como dito, possuem competência legislativa para legislar no âmbito do direito penal, criar crimes. E a partir disso, pessoal, se a Fundatec trouxer para vocês alguma hipótese de criação de um tipo penal, de um crime, por uma lei que não é lei complementar ordinária, mas uma medida provisória, um lato sensu, isso está errado. Porque aqui a gente tem que entender o princípio da reserva legal como lei ordinária ou complementar, não admitindo a criação de tipos, como dito, penais, por medidas provisórias, tratados internacionais e convenções, analogia e malamparte, isso aqui cai, combinação de leis e costumes. Então, mencionados alguns desses dispositivos, ferramentas, não há que se falar em criação de tipos penais. Reserva legal é isso, certo? Avançando. Lei penal no tempo. Pessoal, o artigo 4º, a gente deu um salto aqui, para dizer que o tempo do crime ele vai se definir pelo momento da ação. E isso significa que nós chamamos de teoria da atividade. E a partir de agora, pessoal, nós vamos ter essa palavra atividade aparecendo bastante. Regra, tá? A lei penal não retroage. Regra, a lei penal vigente no momento do fato, ela se aplica ao fato. Essa é a regra. Exceções, nova lei penal benéfica e lei temporária ou excepcional. Avançando aqui, pessoal. Artigo 2º do Código Penal.
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, então fato anterior não pode ser punido por lei posterior que deixe de considerar aquele fato anterior crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da condenação, da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, anterior, posterior, a gente está vendo uma situação de tempo, de linha do tempo aqui, quando a gente vai aplicar a lei penal. E isso é muito importante, mas antes de que a gente venha destrinchar o tema, fazer essa acentuação, esse grifo aqui. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Eu sei que muitos de vocês não são do direito, mas sentença transitada em julgada é aquela que advém no processo penal como terminativa. Ou seja, há um fato, esse fato pode ou não ser apurado pela delegacia de polícia, pelo delegado, faz o relatório final, vem a denúncia, o promotor apresenta a denúncia e, pessoal, essa denúncia é recebida, essa denúncia ela faz com que sejam ouvidas testemunhas, que abra parte da instrução processual, que haja uma audiência, uma resposta à acusação, alegações finais e que saia uma sentença. Se essa sentença não for atacada e esse processo vir a transitar, ou seja, passados os prazos, se esgotarem os recursos, ou ela passe pelo segundo grau, excepcionalmente alcance o STF, STJ, revisando esse processo, a gente vai ter o quê, pessoal? O trânsito em julgado. Ou seja, quando não há mais recursos, transitou em julgado. E a nossa questão, a nossa Fondatec, em alguns momentos, ela vai dizer que a lei posterior benéfica, ela se aplica sim. Ela pode retroagir. Pode haver a retroatividade, desde que essa retroatividade não alcance processos penais com sentença transitada em julgado. Isso é uma baita, não é uma mentira, e torna, com certeza, a assertiva incorreta. Pessoal, avançando. Ignorem esse título. Lei excepcional temporária. Artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas suas circunstâncias, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Aqui, uma breve distinção entre lei temporária e excepcional. Temporária nasce com prazo certo, exemplo, lei da Copa do Mundo. Excepcional, prazo determinado, exemplo, lei de calamidade pública. E aqui a gente tem uma hipótese excepcional. Eu trouxe aqui para vocês que a regra é irretroatividade e mostrei a exceção, que é da lei penal benéfica, em que a gente tem uma retroatividade, e trouxe agora a situação da lei temporária ou excepcional. Aqui, alguns comentários bem sucintos, mas para que a gente se situe e não se perca nesse raciocínio, é importante trazer isto, uma linha do tempo. Imaginemos, pessoal, para fazer tudo isso se tornar muito mais palatável para vocês, que um crime foi cometido em 2025. Um fato definido como crime. Esse fato é definido pela lei A e há esse fato, que é considerado um crime. O sujeito é denunciado, o sujeito tem uma sentença, essa sentença transita em julgado, ele está cumprindo a pena aqui. Até que em 2030, advém uma lei B que faz com que o fato cometido em 2025 não seja mais considerado crime. Não é mais crime. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que cometer aquele fato igual ao cometido em 2025 não vai mais responder criminalmente. Certo? Certo. A gente tem a aplicação da atividade, né? Da lei penal. Mas e aquele fato? E aquele indivíduo que está cumprindo pena por fato em 2025? Aqui a gente vai ter a atuação dessa lei B anterior à sua vigência, alcançando o fato também anterior. Isso se denomina retroatividade. Ela olha para trás. Certo? Certo. Lei penal benéfica retroage. E lei penal maléfica não retroage em regra. Certo, pessoal? Certo. Tá? Agora nós vamos ter a situação, e aqui é importante dizer que extratividade é gênero, que se divide em retroatividade, que a gente acabou de ver, e ultratividade, que a gente vai ver agora, que a gente vai começando a destrinchar esses termos, tá? Imaginemos, pessoal, que nós tenhamos agora um outro exemplo. Durante a Copa do Mundo de 2026, hipoteticamente aqui no Brasil, a gente tem um fato
falsificar figurinhas como um crime de 12 anos, então a gente tem uma lei temporária, porque ela tem um prazo certo, definindo que a conduta A é crime. O indivíduo comete esse crime em 2026, é processado, julgado, mas a sentença só sai lá em 2031. Pergunta: essa vigência está cessada aqui em regra, não é? Como que em 2031 o juiz vai fundamentar a sentença dele condenatória se a lei da Copa do Mundo de 2026 não está mais vigente? É aí que entra a figura da ultratividade. Essa lei, ela vai alcançar um fato em um momento posterior. Ela vai ultragir, ela vai sobressair o momento da sua vigência. Ultratividade. E agora a gente entendeu que extratividade é gênero, entendeu o que é retroatividade e entendeu o que é ultratividade. Certo? Certo? Mais algum detalhamento? Sim, pessoal. Guardem isso. A gente tem também aqueles crimes permanentes ou crimes continuados. Crime permanente, exemplo, sequestro, extorsão mediante sequestro. O criminoso fica sob seu poder com a vítima durante alguns dias. E durante esse período de dias sobrevém uma lei nova que passa a tratar aquele crime com uma pena mais grave. Com uma pena mais grave. Certo? Certo. Pergunta: eu aplico a lei do início desse fato criminoso, do primeiro dia do sequestro, da extorsão mediante sequestro, ou um cárcere privado, por exemplo, ou eu vou aplicar a lei nova? A resposta para isso é que em crimes permanentes como este, em que a conduta se protrai no tempo, nós vamos, mesmo que venha uma lei nova maléfica, aplicar aquela vigente no momento em que cessar a ação criminosa. Ou seja, no dia 1 houve aquele crime. Os criminosos ficaram 10 dias. Vamos botar na tela isso aqui, tá? Vamos botar na tela? Digamos que, pessoal, tá? No dia 10, tá? No dia 1º, perdão, nós temos ali o início desse sequestro, tá? E no 10º dia vem uma lei nova, mais grave. Só que esse sequestro só acaba no dia 12. Pergunta: vou aplicar a lei antiga, benéfica, ou a lei nova, maléfica? Eu olho pro cometimento inicial do crime ou o final? E a resposta é que crimes permanentes se protraem no tempo e nós consideraremos o marco final, aplicando a lei mais grave. É uma hipótese excepcional. Isso acontece também em crime continuado, que é aquele exemplo clássico, por exemplo, de furtos feitos repetidamente na mesma região, do mesmo modo, durante vários dias. Nós vamos criar uma ficção de um crime único, um crime continuado, em que a gente vai olhar a última data do último cometimento do crime, e se no meio desse caminho vier uma pena mais grave, uma lei mais grave, ela vai se aplicar. De resto, pessoal, a regra é que lei penal mais grave não se aplica e a lei penal benéfica, ela vai retroagir a fatos anteriores em benefício do réu. É o que nós chamamos de novatio legis in melius. E a partir disso, um momento para molhar a fala, nós vamos resolver uma questão recente da Fundatec, 2025. Para o cargo de auditor fiscal da Receita Municipal. Vamos ver o que diz. A parte geral do Código Penal inicia com diretrizes, aplicação da lei penal, é o que a gente está estudando agora. Em seu título primeiro, tal, até o 12º. Regras gerais se aplicam a fatos incriminados por lei especial, se não se puser em modo diverso, não é tão relevante para essa questão. É correto afirmar que: assertiva A entrada em vigor de uma lei que deixa de considerar criminoso fato determinado, abolício crimes, faz retroagir as suas disposições. Contudo, não gera efeitos em processos com condenação com trânsito em julgado. É o que a gente viu como errado, alcança sim. Então, essa parte da assertiva está errada, o que torna ela inválida. B. A lei temporária não é admitida em nosso ordenamento penal por ausência de previsão legal? Pessoal, ela é admitida sim, tanto é que nós estamos aí estudando. Não é verdade? A alternativa B é errada. C.
A lei excepcional, embora cessada as suas circunstâncias, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência? Sim, é o que nós temos como exemplo, como a outra atividade da lei penal. Certo? Certo. Essa é a alternativa correta. D. Em nenhuma hipótese é possível a aplicação da lei penal brasileira ao crime cometido no estrangeiro. Isso aqui é lei penal no espaço, nós veremos adiante que está errado. A hipótese sim. Ninguém pode ser punido, assertiva E, por fato que lei posterior deixe de considerar crime, abolício, crimes, perfeito, cessando em favor do agente todos os efeitos penais e civis. Aqui que está o erro. Civis? Não. Penais. Ficamos com a assertiva C. De Copa do Mundo. Certo, pessoal? Certo. Próxima aula, Lei Penal do Espaço. Aguardo vocês. Até lá.